Oi, gente, se você está curtindo esse conteúdo e você quer aprender mais sobre expressões regulares, a gente recomenda que você compre o livro Expressões Regulares, uma abordagem divertida. Ele está com uma mega promoção na Amazon, desceu de R$ 59,00 para só R$ 38,61. Não esqueça que se você fizer um bundle e comprar mais livros juntos, você consegue frete grátis para o Brasil inteiro. O livro é sensacional, como você pode ver na tela, a recomendação dele é só 5 estrelas. Ele está na 5ª edição, ou seja, ele é super atualizado e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, gente, seja bem-vindo à última aula em que nós vamos falar sobre os metacaracteres gerais. Nessa aula a gente vai falar sobre os diversos metacaracteres que também são muito úteis para a gente. No final dessa sessão você vai saber trabalhar com marcadores para início e para fim de linha, tá? Para identificar a ocorrência ou não de um caractere na sua busca. E por último, você vai aprender sobre o metacaractere geral para letras e como que ele difere do ponto, que é um metacaractere que a gente trabalhou na aula anterior. A gente vai começar pelo metacaractere de marcação de início de linha, que é o acento circunflexo. Sabe, chapeuzinho? Isso mesmo. Esse símbolo ele determina que todos os elementos usados na expressão regular iniciem do início de cada parágrafo, e só no início de cada parágrafo. Se algo entrar naquele padrão daquela busca, mas ele não estiver no início do parágrafo, ele não vai selecionar aquilo. Entendeu? Digamos que você quer buscar nesse texto, por exemplo, por todos os inícios de linha que começam com eu, por exemplo. Se você buscar pelas duas literais eu, você vai encontrar ele em 2 lugares. Você vai encontrar ele no meio do texto. Mas, como a gente falou, a gente quer buscar ele somente quando começa no texto. Para isso, a gente usa exatamente um acento circunflexo. Ele vai restringir apenas a literal E e a literal U, no início de cada parágrafo. Tá? Vamos brincar um pouco mais. Vamos dizer que a gente quer que seja qualquer caractere. A gente pode colocar aqui outra barra W. Pronto. Aí ele vai selecionar o E e o O. Por quê? São qualquer caractere, não importa qual seja, que inicie o parágrafo. Tá? Isso tem as suas utilidades. Outra coisa que a gente vai aprender, que eu mencionei, tá? É como trabalhar no final da linha. Digamos que você quer buscar se existe um ponto final no parágrafo, ou se você esqueceu por ele. Esqueceu de colocar esse ponto final. É muito importante fazer esse tipo de coisa para revisão textual. Então você pode simplesmente colocar a literal ponto, que ele é o contrabarra ponto, tá? E colocar o cifrão. O cifrão vai restringir a sua busca para o final do parágrafo, tal qual o acento circunflexo limita ao início do parágrafo apenas, o ponto final ele restringe apenas ao final do caractere. E ele funciona em toda a expressão regular anterior. Por exemplo, se eu colocar as literais etc, ele vai buscar aqui na tela o etc. Ele é como se você dissesse a expressão regular que você quer e no final você fala e só no final da linha. Mesma coisa com acento circunflexo no início. Só que, como é o início, por questão de sintaxe, você coloca no início. Esse metacaractere de início de linha e de fim de linha, ele levanta um ponto para a gente que a gente tem dado volta e não tem abordado nesse momento, até agora, que é os flags. Se você prestar atenção no regex, se você está aprendendo com a gente, você vai notar que existe uma série de caracteres aqui que não conseguem ser removida da expressão de forma alguma. Esse caractere aqui, um ponto que nós temos ignorado metodicamente desde o início do curso, são esses caracteres que a gente não consegue remover da nossa expressão regular aqui, nessa ferramenta que é o regexer. O que é esta série de caracteres? Isso aqui denota os flags da nossa busca. Por exemplo, você vai notar que até o último vídeo nós estávamos trabalhando apenas com um G, que é uma busca global, ou seja, é para buscar e no conteúdo inteiro, mesmo que você tenha que efetuar uma busca mais de uma vez naquele mesmo texto. Tá? O segundo é o M, que a gente colocou hoje, que é o multiline. Quando você está trabalhando com um texto que tem múltiplos parágrafos, múltiplas linhas, você precisa setar esse M. Tá? Nessa ferramenta, que é o regexer, você configura ele usando esse botão aqui, que são os flags.
Um ponto muito interessante para você ler com calma em casa, ler com calma depois dessa aula, é que você clicando em ponto de interrogação, você vai ser levado para uma descrição aqui de todas as opções que você pode levantar. Isso é muito útil como um estudo adicional para vocês, gente. Então parem, tomem tempo para dar uma lida. Isso é pequenininho, mas é importante, tá? Agora que a gente aprendeu sobre o início e o fim da linha, tá? Nós vamos brincar com um outro metacaractere. Outro metacaractere que é muito interessante. A gente sabe que a nossa aula está indo a 1000, mas isso daqui é só para a gente finalizar os metacaracteres gerais para a gente poder começar a trabalhar com o próximo grupo de caracteres da gente. O que a gente vai utilizar, tá, são os denotadores. Nós vamos brincar com os denotadores. Tá? A gente vai entender a utilidade do brackets, que são aquelas caixinhas retas. Essa daqui, ó. Tá? Isso daqui também é chamado em inglês de character set, tá? Ele serve para você definir grupos, marcador de grupo, denotador de grupo, como você quiser chamar, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o contrabarra W, que são todas as letras. A gente tem o ponto, que são todos os caracteres. A gente tem o contrabarra S, que é o espaço. Todos esses a gente foi aprendendo nas aulas anteriores. Porém, o que a gente não tem é uma forma de personalizar exatamente que caracteres a gente quer incluir nesse grupo. Tá? Digamos que você não quer um literal, você não quer a letra A, mas você também não quer a letra Z, então você não pode usar o contrabarra W para o Word. Se você quer do A ao C apenas, ou do A ao E apenas, você precisa usar um denotador. Você precisa usar esse símbolo aqui, criar um character set. Por exemplo, se nós quisermos buscar, por exemplo, todos os caracteres de A até F, nós utilizamos esse elemento, o character set, ou o denotador, o criador de classe. Tá? Nós utilizamos como? A gente coloca o brackets, depois a gente coloca o primeiro caractere que a gente quer buscar, um traço, tá? Para indicar continuar, e o caractere final que a gente tem. Tá? Se você prestar atenção aqui nessa ferramenta regexer que a gente usa, que é uma ótima ferramenta, ele vai te explicando aqui embaixo. E ele te diz exatamente isso aqui. A to F range, ou seja, a área dentre A e F. Tá? Ele vai bater com qualquer caractere que esteja entre o A e o F. Tá? E ele está sendo case sensitive. Tá? Essa é uma outra forma de você fazer essa seleção personalizada. Digamos que a gente quer do 1 ao 5 apenas. Vamos testar aqui. Vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha que interessante. Ele buscou 1, 2, ele selecionou 1, 2, 3, 4, 5. 6 ao 9 ele deixou em paz. 10, como é um grupo, né? Ele ignorou o 0 e selecionou apenas o 1. Tá? Então, essa denotação de classe é o terceiro objeto que a gente aprende nessa finalização dos metacaracteres básicos que a gente vai trabalhar. Agora, a minha recomendação para vocês é que vocês brinquem. Tá? Não utilize o regex nesse instante para um código em produção ou para um trabalho que é seríssimo para você. Brinca com o regex. Pega partes desse texto que você precisa trabalhar, seja no seu escritório, ou seja com um código que você está criando em casa, de brincadeira com um programador, vai testando. Teste essas combinações que a gente aprendeu até agora. Tá? Isso vai servir de base para a próxima aula da gente, onde a gente vai trabalhar com outras coisas, que a gente vai trabalhar com quantificadores, lógicos, posicionais a certa distância. Então é muito importante que você brinque, que você experimente. E o regex é uma ótima ferramenta para isso. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.